Quando eu comecei meu escritório, eu levei um ano inteiro para faturar apenas 100 mil reais. Já pensou? Menos de 10 mil reais por mês. Só que eu mudei 3 coisas no meu escritório que me fizeram passar de 100 mil para mais de 1 milhão de faturamento por ano. Então agora, o que eu levava um ano inteiro para faturar 100 mil reais, eu conseguia fazer esse mesmo resultado em menos de um mês de trabalho. De forma consistente e repetida, todos os meses eu faturava mais de 100 mil reais por ter mudado essas 3 coisas. E a verdade é que isso funciona para qualquer tipo de negócio que se enquadra na categoria de serviços profissionais, que é o meu caso como uma agência de marketing e vendas para advocacia, mas também para os advogados isso tem funcionado como um passo a passo, que é copiar e colar e eles acabam tendo o mesmo resultado que eu tive. Então, se você quer multiplicar em até 10 vezes o faturamento do seu escritório, eu recomendo muito você acompanhar esses 3 passos que eu vou te mostrar agora. Indo direto ao ponto, você precisa ficar de olho em 3 T's: time comercial, tecnologia e tráfego. Fica tranquilo que eu vou explicar cada um deles aqui no detalhe, o que eu fiz para sair de 10 mil para 100 mil de faturamento todos os meses. Eu vou dar alguns exemplos nessa faixa de faturamento, mas se você já está jogando um jogo acima disso, me acompanha mesmo assim, porque você vai ter que olhar esses 3 pilares da mesma forma. Então me acompanha aí. Primeiro pilar, time comercial. Onde que eu errei muito? Eu passei não só o meu primeiro ano faturando ali 100 mil reais, mas vários outros anos. Eu praticamente repetia de ano. Se você tem os mesmos problemas, o mesmo faturamento, é um sinal que você não está passando de ano na advocacia. Você está repetindo de ano, ano após ano. E eu fiz isso por alguns anos, por sinal. Só que aí o que eu entendi? Eu não tinha uma pessoa no comercial. Eu tinha 0,2 pessoas no comercial. Tinha 20% de mim mesmo no comercial, porque além de atender o cliente, eu também tinha que resolver o caso, prestar o serviço, cobrar inadimplente, emitir o boleto, passar no mercado, comprar um cafezinho, trocar a lâmpada do escritório, e nada disso faz o escritório crescer. Então eu fazia o escritório funcionar, mas eu não fazia ele crescer. E daí vem aquela frase que eu sempre digo: quem faz o escritório funcionar são os funcionários, o dono tem que fazer o escritório crescer. E o ponto de partida é estruturar um time comercial. Como que você deve fazer isso? Como que eu fiz? Eu já sabia que a divisão ideal eram pelo menos 2 pessoas no time comercial. Um pré-vendedor, que a gente chama de SDR, e um closer, que é justamente alguém mais avançado que vai fazer o fechamento dos contratos. Essa divisão não é algo da minha cabeça, existem várias literaturas que mostram que esse é o melhor formato para você criar um time comercial. A literatura Receita Previsível fala muito bem sobre isso e esse nome já é bem autossugestivo. Se você quer ter uma receita previsível aí no seu escritório de advocacia, não quer ficar nessa montanha russa de faturamento, agora eu tô rico, agora eu tô pobre, agora esse mês está bem, agora tá mal. Se você quer ter uma receita previsível, essa divisão é extremamente necessária. Então a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma pessoa no comercial para me ajudar como SDR. Capacitei essa pessoa e, importante, não faça uma transferência de pensamentos. Um conceito da sua cabeça vá para a cabeça dessa pessoa que você está chamando, porque essa pessoa vai embora e aí você perdeu tudo. Você precisa fazer uma transferência de documentação, você precisa documentar o que a gente faz, o que a gente não faz, como que a gente responde, se o cliente perguntar isso, o que a gente fala nesses casos. Você precisa documentar um processo comercial e essa pessoa vai fazendo a pré-qualificação, que é ter esse primeiro contato com a oportunidade que chega até o seu escritório, de entender se é uma prioridade, se eu estou falando com quem decide, se tem alinhamento financeiro para contratar o nosso escritório, se o que a pessoa precisa está alinhada com os serviços que a gente faz, se de fato ela tem direito, analisando ali um laudo, um contrato, uma documentação. E aí só depois disso, e que leva muito tempo, apesar de ser um serviço básico, alguém tem que fazer, mas não precisa ser você, não precisa ser a hora mais cara do escritório fazendo isso, mandando áudio de boas-vindas, fazendo esse primeiro contato. Inclusive, até um parênteses aqui, talvez você não tenha uma equipe muito grande ainda, mas eu já atendi escritórios com mais de 100 pessoas, com faturamento milionário e pessoas de alto escalão do setor comercial, dando áudio de boas-vindas. Olá, dona Maria, vi que você tem interesse aqui em aposentadoria, me conta um pouco mais sobre o seu caso. Alguém precisa fazer isso, mas você tem que alocar as pessoas certas no lugar certo. Então, você não pode pegar alguém que tem uma hora tão cara como você mesmo, como um sócio, e colocar para fazer uma atividade tão básica que é esse pré-atendimento. Resolvendo isso primeiro, você vai estar disponível para fazer essas reuniões já com pessoas qualificadas, com pessoas que têm perfil de te contratar. E aí é natural que essa pessoa que é o SDR, ela vá evoluir para closer e ela fique nas 2 funções temporariamente, não é o ideal, mas ela faça ali o papel de SDR e depois o papel de closer. E o que eu fiz? Chamei mais uma pessoa daí para o comercial, e aí essa pessoa que já estava lá treinou a nova pessoa com a minha supervisão, e aí agora eu tinha um time comercial, um pré-vendedor
e uma pessoa que fechava contratos sem a minha participação. E aí você começa a ter um papel de gestor, um papel de dono de escritório, que vai controlar os indicadores. Quantos contatos chegaram essa semana, quantas reuniões foram feitas, qual foi o fechamento, batemos a meta, não batemos. E aí você fica mais no âmbito estratégico e você acaba saindo do operacional. Então, se você quer faturar 10 vezes mais do que você fatura hoje, você precisa investir em time comercial. Afinal, serviços profissionais, que é a nossa categoria de trabalho, só tem como escalar com pessoas em um programa de partnership. Partnership, basicamente, é você dar parte do seu escritório para reter alguns talentos. Talvez você já foi um advogado associado em algum escritório e esse escritório te perdeu um talento como você. Então, para que você não cometa esse mesmo erro, pessoas boas que passarem aí pela sua advocacia, retenha elas com um programa de partnership, porque só é possível escalar na advocacia com pessoas. E não fique com medo de diluir percentual do seu escritório com o seu time, porque o Jeff Bezos tem menos de 10% da Amazon, o Bill Gates tem 1% da Microsoft, e na prática essa divisão ela vai multiplicar os seus resultados, porque você não toparia trabalhar para outra pessoa por um salário. Então, se você quer pessoas igual a você, por que essas pessoas topariam trabalhar para você apenas por um salário? Então, os talentos você precisa reter com um programa de partnership. Marca isso aí. E para deixar o seu time comercial afiado, eu vou deixar aqui na tela, vai aparecer em algum lugar, algum card, que tem um treinamento completo para você e para sua equipe extrair o melhor resultado das oportunidades que chegam aí. Então, confere aí essa aula, porque você precisa colocar isso em prática para aumentar o seu faturamento. Avançando agora para o segundo ponto, é tecnologia. Qual que era a minha tecnologia lá no começo? Era isso aqui, ó, tem até hoje. Era essa grande ferramenta aqui, que era a minha tecnologia, né? Esse era o meu sistema. Tudo no papelzinho e na caneta. Não tinha sistema nenhum, não tinha tecnologia nenhuma, tinha que visitar o cliente, receber o cliente no escritório, anotando tudo no papel, tinha que imprimir contrato, mandar o office boy ir lá, ou eu mesmo levava, aí tinha uma data errada, imprimir de novo, mandar de novo, coletar assinatura. Então a falta de tecnologia me fez perder muito negócio, me fez perder muitos contratos. Então hoje o mínimo aceitável para um escritório de advocacia é você fazer reuniões online. Você pode atender pessoas locais da sua cidade, pode, com certeza. Só que se limitar apenas a isso é você ser uma advocacia do bairro e você pode atender a nível Brasil. Então não tem porquê você não atender as pessoas de forma online. Esse é um ponto. Outra coisa, assinatura de documentos com validade jurídica através da internet. Já vi muitos advogados reclamarem que o cliente não imprime e escaneia o documento e por isso que o contrato não avança. Isso é inaceitável na época que a gente vive, com inúmeras ferramentas de assinatura digital. Então você precisa ter essa ferramenta para que você não dependa de papel rabiscado para fechar um contrato. Você tem acesso a ferramentas como o ClickSign e muitas outras para fazer o fechamento de contrato de forma digital. Outra ferramenta básica é CRM. Eu me assusto quando eu falo com advogados e eles falam que nunca ouviram falar de CRM, nunca utilizaram. Isso é extremamente necessário nos dias de hoje. O uso de um CRM aumenta em até 27% o fechamento de contrato na sua advocacia após um ano de uso. Então não vou falar aqui o que é o CRM, quais CRMs eu indico, mas o que você precisa gravar é por que isso é tão importante. Hoje, muitos contratos são perdidos, não há uma sequência de atendimento. O advogado ou o time comercial vai atendendo conforme alguém levanta a mão. Envia a proposta, fica no aguardo, não retoma esse contato, não tem uma agenda. O cliente falou que era para retornar na próxima semana, o advogado ou o time dele não anotou em lugar nenhum e foi chegando mais pessoas e ficou esquecido aquela proposta, aquele cliente. Então o CRM é uma forma de você organizar todos os negócios que estão em andamento, desde o primeiro contato até a assinatura da procuração. É uma forma profissional de você organizar isso aí por etapas para não perder nenhum contato, nenhuma tarefa. Isso aumenta demais o seu fechamento de contrato para ter relatórios de produtividade, relatórios de atividades. CRM é obrigatório em um escritório de advocacia sério e um escritório de advocacia profissional. É uma ferramenta obrigatória. E também ter uma inteligência artificial de pré-atendimento hoje é um requisito mínimo. Se você não tem ninguém te ajudando no processo comercial, é indispensável que tenha uma inteligência artificial que enquanto você está trabalhando, peticionando, indo em audiência, esteja ali atendendo essa pessoa, fazendo esse pré-atendimento. E até mesmo se você já tem um time comercial, esse time provavelmente não trabalha feriado, à noite, finais de semana. Então essa inteligência artificial vai te dar muita otimização de resultado atendendo 24 horas por dia esses clientes que chegam, além de reduzir em até 50% muito dos seus
seus custos com marketing jurídico, que eu vou falar logo mais, mas a gente já teve essa experiência aqui na prática, que o custo reduziu em até 50%, justamente por dar uma experiência bacana para o cliente. Ele clicava em um anúncio ali na rede social, já começava a ser atendido por WhatsApp, a ferramenta percebeu que o atendimento era rápido, e isso barateou em até 50% os custos de marketing por ter um atendimento rápido. Então, fazendo um diagnóstico rápido aqui, se você ainda não tem um desses 4 elementos, reuniões online, assinatura de contratos e documentos de forma digital, CRM e inteligência artificial para pré-atendimento, já te revelo nesse momento que o seu escritório de advocacia está doente. Você precisa de tratamento urgente. Então, dá uma olhada depois na descrição desse conteúdo aqui, como que eu e a minha equipe vamos te ajudar a implementar essas ferramentas aí na sua advocacia. Nós já fazemos isso desde 2012, atendemos advogados de todo o Brasil. Então, confere aí esse link na descrição aí da legenda e chega de ver advogado que não é tão bom quanto você, tendo mais sucesso só porque já está atualizado, já está à frente de você nessa questão de tecnologia. Então, vamos resolver isso com urgência. Eu espero o seu contato. E o terceiro e último tópico é tráfego. Por que eu deixei esse assunto para o final? Porque o erro é justamente começar por ele. Muitos advogados que querem fechar mais contratos, que querem expandir a carteira de clientes sem depender de indicações, pensam logo em fazer um marketing, fazer um anúncio, um tráfego, contratar uma agência de marketing e quebram a cara bonito, porque não adianta você gerar oportunidades e não estar preparado com equipe e com tecnologia para atender esses clientes, para extrair o máximo dessas oportunidades que o marketing está gerando. Então, anota isso, o marketing nunca vai fechar contrato para você. O marketing vai levantar oportunidades, vai atrair oportunidades. Quem fecha contrato é time comercial com apoio de tecnologia. Então, por isso que não adianta você contratar uma agência de marketing esperando que você vai fechar mais contratos, porque não vai. O que você precisa ter é tecnologia e setor comercial. É como se eu fosse pegar ali uma água e o que eu faço primeiro? Pego o copo, vejo se ele está limpo, legal, e aí eu abro a torneira. E aí você não fazer essa análise de tecnologia e time comercial e já abrir a torneira, é como se eu abrisse a torneira sem ter o copo, sem estar preparado, então vou ter um desperdício enorme ali. E é por isso que tem muito advogado frustrado com agência de marketing, porque só gerar oportunidades não vai fazer você fechar contrato. Só que um outro erro também é você ter um time comercial, ter tecnologia e ficar esperando indicações, ficar esperando o cliente cair do céu. Isso também não vai funcionar. Então você precisa equilibrar esses 3 pilares. Quando chegar na parte de tráfego, o que eu recomendo? Você dá uma atenção a tráfego pago e também tráfego orgânico. Tráfego pago é literalmente como o nome diz, você tem que pagar para conseguir acessos, para conseguir tráfego de pessoas, para que pessoas procurem o seu escritório. Isso também pode ser conseguido com o tráfego orgânico. Orgânico no sentido de natural. Você não precisa pagar nada para ninguém. Só que a gente sabe que o tráfego orgânico, ele demora para dar resultado. É aquela famosa produção de conteúdo, fazer vídeos como esse aqui, talvez no YouTube você esteja assistindo ou em outra plataforma, mas é uma forma de você criar uma conexão com o cliente, cair no radar de um potencial novo cliente que ainda não te conhece, ou aquele cliente que está te acompanhando, mas ainda não te contratou. É uma forma de você ir desenvolvendo um pouco mais de consciência nesse cliente, um pouco mais de autoridade. Então isso vai desde a produção de conteúdos curtos para você ser descoberto por novos clientes em redes sociais como Instagram, TikTok, ou até mesmo conteúdos mais longos para se posicionar como uma autoridade através de conteúdos no YouTube, podcasts, até mesmo a escrita de artigos jurídicos em sites ou no seu próprio site, no seu próprio blog, é uma estratégia interessante a médio e longo prazo. Porém, se você quiser velocidade em resultados, você não tem como escapar do tráfego pago. Então a gente está falando de anúncios no Google, quando pessoas aí na sua região procurarem por aquilo que você faz, procurarem por advogados como você está ali bem posicionado, não ficar de fora do marketing de busca, para que você tenha a oportunidade de aparecer para aquela pessoa que já quer, precisa e busca por um advogado como você. Então faz todo sentido você fazer essa parceria com o Google através do Google Ads, que seriam os anúncios patrocinados no Google, para trazer essas oportunidades que estão com uma alta atenção e alta intenção de contratar um advogado como você. Uma outra estratégia também muito interessante de tráfego pago é você utilizar o anúncio na rede social, o famoso Meta Ads, que é para fazer anúncios ali no Instagram, até mesmo no Facebook, que você vai impactar pessoas que não estão buscando por isso nesse momento, mas elas têm um direito, têm uma questão, têm um potencial de ganho que você pode explorar. Então, basicamente, a máquina
que você precisa montar é justamente essa. Tráfego para geração constante de oportunidades aí na sua advocacia, time comercial para poder absorver essas demandas geradas pelo marketing e tecnologia que ajuda tanto a reduzir custos de marketing. Só para exemplificar bem na prática o que seria essa redução de custos, a gente já utilizou em diversos casos o uso da inteligência artificial para fazer esse pré-atendimento. Então, o advogado que pagava ali R$20, R$30 por um novo contato, pela uma nova oportunidade, começou a pagar metade disso, R$10 ou menos, simplesmente pelo fato de conectar uma inteligência artificial no WhatsApp e começar a atender mais rápido. Então, o uso de tecnologia pode baratear, pode reduzir em até 50% o seu investimento em tráfego pago e também vai te dar performance e agilidade no time comercial usando essas ferramentas que vão te dar inteligência para você analisar os dados e tomar as melhores decisões para o crescimento do seu escritório. E foi implementando esses 3 pilares gradativamente que eu saí de R$10.000 por mês para R$100.000 por mês. Agora eu estou em busca de 1 milhão por mês e revisitando esses 3 pilares. Lógico que conforme o seu cenário, você vai conectando outras soluções mais sofisticadas em cada um desses pilares, mas basicamente dei esse exemplo aí do 100 ao 100 mil para que você tenha uma ideia de por onde você deve começar. E fique com essa provocação, se você quer faturar 10 vezes mais, por que você não investe 10 vezes mais em marketing, 10 vezes mais em time comercial? Porque o grande erro que me fez passar anos e anos andando em círculo era justamente esperar as coisas melhorarem para daí contratar, para daí crescer. Só que, na verdade, a ordem disso é inversa. Você contrata para crescer, você investe para crescer. É o famoso custo do crescimento. Tem muitos advogados que esperam cair uma medalha de ouro no pescoço para daí começar a treinar, para daí fazer a dieta. E essa é a regra da vida. Você investe primeiro, depois você tem o resultado. Então esse é o famoso custo do crescimento. Então se você quer crescer, multiplicar o seu faturamento, isso vai te custar, você precisa investir. Não vai cair do céu. E se você quiser a minha ajuda para errar menos e ir mais rápido nesse crescimento, não deixa de conferir o link aqui na legenda e também dá uma olhada nesse próximo conteúdo que eu separei aí para você. Tenho certeza que você vai gostar.